Vamos falar do duodécimo agora. O que é esse tal do duodécimo, Fernando Machado? Está todo mundo discutindo, isso é em Brasília, é aqui nos estados. Pois bem, o duodécimo nada mais é do que a divisão de tudo que o Estado arrecada entre os poderes. Aquilo que o Estado arrecada durante um ano, o Estado obrigatoriamente tem que repassar parte para os outros poderes. A Assembleia Legislativa, o Judiciário, a Universidade do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça e por aí vai. É com esse recurso que também esses outros poderes sobrevivem, que essas outras entidades sobrevivem. Só que o que está acontecendo aqui em Santa Catarina? Tem dinheiro sobrando em outras pontas e faltando no Executivo. Por exemplo, sobra na Assembleia Legislativa, até um fundo de saúde foi criado, e falta na saúde para o Executivo, para o governo administrar, para o governador pagar as contas. Aí lá em abril, o Cláudio Prisco já está chegando aqui para comentar com a gente, o que o governo fez? Hein, Cláudio Prisco? Mandou para a Assembleia Legislativa um projeto para reduzir essa fatia entregue aos outros poderes, algo em torno de 20%. Então, se o governo tem 100%, o governo entrega para os outros poderes, tem 100%, entrega para os outros poderes o meu dedinho aqui, ó, 20%. Agora, o governo quer o quê? Ficar com mais um pedaço do dedinho, ó. Vou pintar aqui, ó. O governo quer ficar com parte do dedinho. Porque ele disse o seguinte, está sobrando aí e está faltando do lado de cá. A proposta está na Assembleia Legislativa, hoje deve ser colocada em votação na Comissão de Finanças. O deputado que é relator já disse que não aprovou a proposta e a gente vai ver os detalhes na reportagem de Marja Nunes. O Cláudio Prisco já comenta para você. Você em casa, sabe o que é o duodécimo? Como ele afeta a sua vida? Para que serve esse dinheiro? Eu vim para as ruas para ouvir a população. Vocês vão descobrir todas essas respostas agora. Você sabe o que é duodécimo? Para dizer mesmo a verdade, não. Nunca ouvi falar. Não ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não sei o que é. Não sei. Sim. O gasto do governo. É um percentual da arrecadação que vai para os órgãos. Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público. Sim, é o percentual que já previsto no orçamento para cada poder se manter. Obviamente o governador quer que tudo isso entre no pacote do orçamento. Mas obviamente que tem aquelas questões políticas que os poderes têm que ter o respeito, têm que ter a sua independência. Agora, se os poderes, cada poder está gastando mais, a UDESC, é uma questão de se buscar uma solução via Assembleia Legislativa e não via governo, porque queira ou não queira, é uma intervenção em poder, isso é muito ruim para a democracia. Para entender o que é o duodécimo, procuramos a ajuda desse economista, que esclarece também como o desconto funciona. Uma projeção, um compromisso das finanças do Estado para com alguns órgãos. A exemplo do Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a UDESC, onde 21,88% dos recursos arrecadados, de receitas do governo do estado são alocados nesses órgãos, nessas instituições. Fiz um exemplo aqui bem claro e objetivo. Basicamente, de uma receita de R$1.000, o governo hoje do estado tem um compromisso com esses órgãos de repassar 21,88%. Então, nessa conta, seria de R$218 a cada R$1.000. A proposta da LDO de 2020, que nada mais é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o que o governo pretende no ano que vem arrecadar e gastar. Então, ele propõe uma redução de 10% em cima desse percentual, ou seja, em cima dos 21,88%, daria então a conta de 19,69%. Então, a proposta é que desses mesmos R$1.000 teria, então, este valor de 196. A diferença, então, está aqui. A estimativa do governo, então, é que tem uma estimativa de economia de R$400 milhões. A arrecadação de Santa Catarina em 2018 foi de 16 bilhões de reais. Foi repassado à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e à UDESC 21,88% do valor arrecadado. Um total de 3 bilhões 594 milhões de reais. A projeção do que o governo do estado pretende arrecadar em 2020 é 18 bilhões de reais. O que será repassado aos órgãos, caso a proposta seja aprovada, é 19,69% desse valor, um total
de 3 bilhões e 625 milhões de reais. A proposta do governo é passar de 21,88% para 19,69%, uma redução de 10%, que resultaria em uma economia de 400 milhões de reais. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa irá se reunir nesta terça-feira para aprovar ou rejeitar o parecer do relator, deputado Marcos Vieira, que rejeita a mudança do valor de repasse. E, independente do resultado da reunião, o projeto fica à disposição do presidente da Alesc, Júlio Garcia, que será responsável por agendar a votação da proposta com os 40 deputados. O prazo final é o dia 16 de julho. 20 para 1 da tarde, muito bem, já está com a gente aqui o Cláudio Prisco Paraíso, então está aqui. Vamos dar uma passadinha novamente para você entender bem o que trouxe para a gente a Marja Nunes. Prisco, uma boa tarde para você. Boa tarde. Aqui está, ó, o 10º, proposta que aconteceu em 2018. O que aconteceu em 2018? O governo arrecadou 16.300 milhões, repassou 21,88% para esses poderes aqui. Alesc, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e a UDESC. 3,5 bi. 3,5 bi total, né, Prisco? Vamos para a próxima tela? Como é que ficaria com a proposta do governo, se for aprovada na Assembleia, para 2020, projeção de 2020? A arrecadação deve subir, uma projeção, claro, né, Prisco? Para 18.400 milhões, só que daí a fatia diminuiria para os outros poderes, cairia para 19,69, mesmo assim 3.625 milhões. Em função do crescimento da receita. Exato. Aumenta a receita e tudo mais. E aí, para a gente entender bem, a proposta do governo, então, é de baixar de 21,88 para 19,69, o repasse para os outros poderes, uma redução de 10% e uma economia de 400 milhões, que iriam para onde esse dinheiro, hein, Cláudio Prisco Paraíso? Onde ficariam os recursos para o Executivo aplicar infraestrutura, segurança, saúde, educação. Agora, é preciso registrar o seguinte: esse corte de 10%, linear, cujo corte está sendo contestado por uma emenda do deputado Marcos Vieira, mas ontem o Sargento Lima, do PSL, partido do governador, pediu vista e vai apresentar hoje um substitutivo global. A incógnita entre os 9 deputados da Finanças, se o governo terá maioria, é pouquíssimo provável. Por hora, apenas o Sargento Lima. Isso será votado logo mais às 1h30, na comissão. Se vai a plenário, é decisão do presidente, Júlio Garcia. Ali são 40. Pois muito bem, o governo é justo que queira reduzir o repasse dos poderes, atividade meio, normal, deseja ficar com mais recursos, louvável, claro. Só que tem um pequeno problema. Com relação ao UDESC, o reitor tem deixado claro que não há condição. Mas ontem o governador, antes de embarcar para Brasília, participa do fórum dos governadores agora em Brasília, ele conversou com o reitor da UDESC. E apesar do corte, recursos suplementares garanteriam o orçamento da UDESC. Com relação à Assembleia e Tribunal de Contas, esses dois órgãos, Poder Legislativo e o órgão Tribunal de Contas, têm sistematicamente devolvido recursos ao Executivo, por sobras. Não haveria problema também. A questão é o Poder Judiciário e o Ministério Público. O presidente desembargador Rodrigo Colasso já deixou claro que várias comarcas e várias seriam fechadas no Estado. E ontem o Procurador-Geral da Justiça, que pilota o Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Comim, foi além. 63 promotorias seriam cerradas. E outra, todos os trabalhos do GAECO, que visa combater a corrupção, e são vários no Estado, todos os GAECOs fechariam. Ou seja, com relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, os desdobramentos seriam efetivos. E ontem nós tivemos uma guerra de notas. Sim, a UDESC, a FECAM, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça e o Ministério Público assinaram uma nota conjunta contestando o corte de 10% proposto pelo governador Carlos Moisés. E depois veio uma outra nota do Executivo mostrando que não é bem isso.
que não vai faltar dinheiro para os poderes e para os órgãos que têm orçamento próprio. Então, o confronto está estabelecido. Por que a FECAM na nota? Sim, porque é uma discussão com relação aos critérios para definição da receita líquida do Estado. E isso poderia afetar o repasse para as prefeituras no valor de 70 milhões.